Graça e paz, meus irmãos, que alegria, sejam bem-vindos. Mais um sábado, mais um na mesa e você é o nosso convidado. Como de costume, meus irmãos, já prepare o seu pedido de oração, as suas intenções, e hoje nós vamos meditar em cima de um questionamento. De onde virá o meu socorro? Já parou para se perguntar? Quando você necessita de um socorro, quando você necessita de um auxílio, de onde vem esse socorro? De onde vem essa ajuda? E esse é o questionamento tema dessa nossa mesa deste sábado. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu irmão. Você está na presença dos irmãos. Quero me unir a você. Talvez você que agora está acompanhando esse na mesa através do seu smartphone ou pelo seu televisor. Se assente. Tem lugar na mesa, amém, irmãos? Antes de nós iniciarmos o nosso momento de meditação da palavra, eu quero falar para os irmãos as atividades que diariamente acontecem aqui na Casa Sal. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, nós temos o nosso momento de devocional, que tem sido uma bênção, meu irmão. É a nossa oportunidade de, pelo amanhecer, no primeiro momento do dia, temos um contato com a palavra de Deus. Dia de sexta-feira é dia de propósito, também às 8 da manhã, todos os irmãos vêm para cá e nós oramos pelos pedidos que os irmãos nos apresentam, oramos por nós, oramos pelos familiares. Esse é o nosso momento de comunhão em oração com o nosso Deus, sempre às sextas-feiras, às 8 da manhã. Às terças-feiras, às 15 horas, nós temos a Casa que Cura, comandado aí pela diaconisa Cris, um momento de muita conversa, profundidade, partilha da palavra só para as mulheres. É o momento que as mulheres estão ali e aí elas podem conversar, podem chorar entre mulheres. E esse momento tem sido um momento de cura para muitas e você é a nossa convidada. Todas as terças-feiras, às 15 horas, a Casa que Cura. Ontem, sexta-feira, foi dia de PG, palavra abençoada, que o nosso diácono Alex trouxe ali em Lucas capítulo 18, quando Jesus entra na cidade de Jericó e o cego Bartimeu chama ele, e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que coisa linda. E ontem o diácono Alex trouxe para a nossa meditação oportunidade. Quantas oportunidades, meus irmãos, passam por nós, né? Quantas oportunidades que nós poderíamos ter tomado posse, mas elas passaram. Aquele cego Bartimeu, quando ele ouviu que estava vindo uma multidão, um barulho, ele questionou: o que é que está passando? E falaram para ele: é o Nazareno que está passando. O interessante é que ele não fala, ele não chama pelo nome Nazareno, mas ele chama filho de Davi. Ou seja, ele reconhece a realeza, ele reconhece a cristologia, Cristo como Deus. É até irônico que aqueles que tinham olhos não conseguiram reconhecer Jesus. E aquele que estava cego acabou reconhecendo Jesus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é lindo, 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 lindo. E é sobre isso. Todas as sextas-feiras o PG é esse momento de partilha da palavra. É o momento que nós partilhamos e cada um fala o que entendeu da palavra. É maravilhoso, você é o nosso convidado. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado aí, nós colocamos no story da Casa Sal, que nós vamos fazer a nossa primeira conferência, o nosso primeiro encontro, que vai ser em junho. Então, dia 1º de junho, você é o nosso convidado. O encontro REC. Meu irmão, pense num tempo de cura, num tempo assim de graça que o Senhor está nos preparando. Vai ser um encontro onde teremos a presença de 3 pastores, e nós vamos encerrar este encontro com o culto de Santa Ceia inclusive, e nós já temos o nosso primeiro convidado. Essa semana nós fomos visitar o nosso pastor, o nosso primeiro pastor, que foi o pastor Rafael, ele que é fundador da Missão Resgatar, que está ali situada na Cinturão Verde, ali na Santa Inês. É um projeto, um trabalho que tem abençoado vidas. Ele faz o culto, meus irmãos, na rua. Hoje,
louvamos a Deus que Ele tem um lugar, mas quando eu era da Missão Resgatar, nós fizemos muito culto na rua, porque ainda nós não tínhamos um local. E pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, hoje o pastor Rafael tem um lugar ali mesmo, próximo, ali mesmo na Cinturão Verde, e ele continua com esse trabalho árduo de evangelização na rua, e foi muito bom reencontrar o pastor Rafael. Ele foi muito acolhedor conosco, fomos lá no culto, e ele estará conosco no dia 1º/6 aqui, trazendo uma das palestras, uma das pregações, será o pastor Rafael, e você não pode perder. Então, primeira coisa, fique ligado aí nas nossas redes sociais, pois a cada convidado nós vamos aí divulgando, né, os convidados que irão participar, e um deles é o pastor Rafael. Então você é o nosso convidado, a nossa primeira conferência REC, dia 1º de junho, a partir das 13h30, meus irmãos. Vai ter oração, partilha, louvor, vai ser uma bênção, meus irmãos. Então corra, porque também aqui na Casa Sal os lugares são limitados. Nós temos a capacidade aqui de 50 a 70 pessoas. Isso eu estou dizendo, as pessoas bem acomodadas, sentadas. Então corram, meus irmãos. Já coloca aí na sua agenda, porque vai ser bênção de Deus. E eu vou falar várias e várias vezes, até junho, muita coisa vai acontecer. Então, a nossa primeira conferência REC, e você é o nosso convidado. Amanhã, 1º domingo do mês de maio, que bênção, né? Até aqui o Senhor tem nos sustentado, culto de Santa Ceia. E amanhã nós vamos iniciar uma série de pregações, né, que vai ser dividida entre os pregadores, pastores, diáconos aqui da Casa Sal, chamada Kryptonita. Isso mesmo, Kryptonita. Se vocês lembram, né, a Kryptonita era aquele minério que o super-homem, né, o Superman, quando ele tinha contato com aquele mineral, ele perdia as forças. E o que é Kryptonita? Nós vamos falar sobre os personagens bíblicos que caíram em pecado. E isso é muito importante, porque diante do Senhor não existe super-homem, não existe super-mulher. Todos que foram chamados pelo Senhor caíram em um pecado. Isso para mostrar, meus irmãos, que só Deus nos mantém. Que pode ser o homem mais sábio, o homem de maior força, exemplo de Sansão, todos necessitaram correr a Deus, necessitaram correr a Cristo. E essa série vai falar disso. Então, se você não quer perder essas reflexões sobre homens que infelizmente cometeram pequenos delitos e pecados, esteja amanhã aqui conosco a partir das 18h30, culto de Santa Ceia, com a série Kryptonita. Amém, meus irmãos? Que alegria, mais um sábado. Vamos meditar a palavra do Senhor? Tome a sua Bíblia no Salmo 121, porque nós iniciamos o nosso momento, a nossa mesa, fazendo um questionamento. Qual que era a pergunta? De onde vem o teu socorro? De onde vem o teu alívio? Quando você se sente sob pressão, ainda mais nos tempos de hoje, né? A doença do momento é a depressão, a síndrome do pânico. Muitas pessoas, inclusive pastores, nós vemos, né? Aí o burnout, é burnout, né, que se diz? Fazendo muitas vítimas por conta da ansiedade. E há momento na nossa vida que nós clamamos, pedimos. Da onde vem o socorro? Nós vamos meditar o Salmo 121. Toma aí a sua Bíblia. E ela começa com esse questionamento. Qual é o questionamento que Davi faz neste salmo? Diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Salmo 121, aliás, do Salmo 120 ao Salmo 134, faz parte de um grupo de salmos chamado Salmos de Peregrinação, ou Salmo dos Degraus. Algumas epígrafes do texto, que é justamente como se fosse um título que vem antes do salmo. Por exemplo, eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel, não sei qual a versão que você está aí lendo, mas o meu está escrito: Deus é guarda fiel do seu povo, cântico dos degraus. Agora, por que esse salmo está dentro deste grupo que eu disse de salmos de peregrinação, ou salmo dos degraus?
Porque esse salmo era o salmo que o povo cantava quando estava indo para Jerusalém. E quando nós pensamos em ir, é inevitável falar de caminho. Porque o cristão ele é marcado pelo caminho. O cristão ele não é marcado quando ele inicia. Eu vejo muitas pessoas que dizem assim, eu sou cristão porque eu aceitei Jesus. Não, não. Cristão é aquele que permanece. Cristão é aquele que permanece. Então é um caminho. Então que Deus nos ajude, meus irmãos, para que nós consigamos manter o caminho. Que nós consigamos continuar a caminhar. É a caminhada que vai revelar se nós estamos em Cristo ou não. Então eles cantavam esse salmo. Agora imagine as dificuldades que eles enfrentavam até chegar em Jerusalém. Eles enfrentavam medo, eles enfrentavam caminhos tortuosos, caminhos difíceis, podiam escorregar, se machucar. Enfrentavam um sol escaldante. Da mesma forma, no meio da peregrinação, eles podiam também enfrentar o frio que era severo. Então, vários eram os obstáculos, várias eram as dificuldades que eles enfrentavam nesse caminho. E diante a essas dificuldades, o salmista inicia fazendo um questionamento. Algumas traduções bíblicas não colocam como uma pergunta, com um ponto de interrogação, mas a minha está assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando eu leio esse primeiro versículo, eu me lembro de duas palavras, solidão e solitude. Por exemplo, a minha mãe. Eu gosto de falar, às vezes, da minha família. Minha mãe, todos os filhos, eu sou o caçula de 4, né? Todos os meus irmãos casaram, toda aquela coisa. E hoje minha mãe, ela vive só na sua casa, uma casa bem grande. E às vezes eu chego em casa e falo assim, mãe, você não está se sentindo sozinha? Ela fala, de jeito nenhum, Vinícius. Ixi, eu me sinto muito bem, tenho Deus comigo. Às vezes eu chego lá, ela está assistindo os filmes dela, molhando as plantas dela, cuidando da casa. Ela não se sente só, nenhum momento. Como também, eu já conversei com pessoas que estavam num processo de depressão profunda, se sentindo sozinhas, mas quando você via o dia a dia da pessoa, a pessoa estava sempre rodeada de pessoas. Eram pessoas que estavam no seio da comunidade de fé, frequentavam a igreja, estavam no trabalho, estavam na faculdade, pessoas sempre ao redor, mas mesmo assim se sentia sozinho. E aí vem a palavra solidão e solitude. Porque nem sempre, meus irmãos, a solitude é solidão. Mas nisso, o que é solitude? É quando você não tem pessoas ao seu redor, mas mesmo assim não se sente sozinha. E a solidão é quando você tem pessoas ao redor e mesmo assim se sente só. Então solidão não é solitude. E muitas vezes na nossa caminhada com o Senhor, vai pegando aí, meus irmãos, neste caminho com o Senhor, nós podemos nos sentir sozinhos. Sozinhos. A passagem de 1 Reis, capítulo 18. Os irmãos conhecem essa passagem porque Elias, ele se apresenta diante de Acabe, e depois Elias propõe um desafio aos profetas de Baal. O versículo 22, eu quero fazer um link com o Salmo 121, na seguinte questão, porque o versículo 22 do capítulo 18 de 1 Reis, Elias diz assim: então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Olha que coisa. Vai ter momentos, meus irmãos, que nós vamos olhar para a direita, vamos olhar para a esquerda, nós vamos olhar para frente, para trás, e nós vamos nos sentir sozinhos. Assim como Elias, diante daqueles 450 homens, 450 profetas. E vai ter momentos na nossa vida que nós vamos olhar ao redor e vamos dizer, eles estão em maior quantidade. Eles têm maior estrutura. Não tem jeito, eu vou sucumbir diante da grandeza, da quantidade numérica. Vai ter momentos que nós vamos olhar e vamos dizer, só eu fiquei. Mas é neste momento que nós vamos perceber
que o que vai fazer a diferença, pega aí meu irmão, minha irmã, o que vai fazer a diferença não é a quantidade, mas é em quem você está ancorado. A diferença aqui não vai ser a quantidade de pessoas, mas em quem você está em companhia. Em quem você está em companhia. Isso que vai fazer a diferença. Elias, neste momento, não se preocupou com a quantidade de pessoas, porque ele sabia muito bem que quem estava com ele? Deus Todo-Poderoso. Nós vemos a dinâmica que Deus faz quando Deus tira o povo do Egito. Ele leva o povo para o deserto, um lugar onde, ao olhar, nós só vemos areia. Aos olhos nu, talvez não tenha perspectiva. Aos olhos nu, talvez estamos fadados a morrer. Mas Deus leva o povo no lugar de nada para mostrar que Ele é o tudo. À medida de que quando o povo precisava de pão, Deus foi o pão. Quando o povo precisava de água, Deus foi a água. Tudo que o povo necessitava naquele lugar que parecia que nada, não havia provisão, Deus se revelou o tudo. Por isso que quando Moisés conhece o Senhor naquela sarça, o Senhor se apresenta e no hebraico, no original, está dizendo: eu sou o que serei. Deus é o que nós necessitamos, meus irmãos. Não nos falta nada. Quando nós vamos para Mateus, deixa eu ver aqui se eu me recordo. Se eu não me engano é Mateus capítulo 24. Deixa eu pegar aqui, irmãos. O momento em que Jesus, maravilhoso, Mateus capítulo 26, versículo 40. Jesus está no Getsêmani. Ainda dentro do primeiro versículo, eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Olha o que Mateus diz. Olha que Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo. Vai ter momento que nós vamos nos sentir assim, como Davi, fazendo esse questionamento. Como esse salmista, irmãos. Vai ter momento que nós vamos olhar e os irmãos vão estar dormindo. Vai ter momento que você vai procurar alguém e talvez você vai encontrar o seu pastor dormindo. Aquele amigo desde a infância, você vai procurá-lo e ao procurá-lo você vai achá-lo dormindo. Mas é neste momento que nós não podemos ficar apenas no primeiro versículo, e essa é a dinâmica da escrita do Salmo, porque os Salmos eles foram escritos de forma poética, então um versículo sempre completando o outro. Não fique só no primeiro versículo, porque o primeiro versículo é apenas um questionamento. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A resposta vem no versículo seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu irmão, o teu socorro vem do Senhor. Muitas vezes nós nos esquecemos de olhar para o alto. O nosso socorro vem do alto. Às vezes nós estamos procurando o socorro nas dimensões humanas, aonde os nossos olhos contemplam a direita, a esquerda, a frente, o fundo. Mas o convite, assim como Paulo diz, buscai as coisas do alto. E aqui o salmista nos ensina a olhar para o alto. O meu socorro vem do céu, meus irmãos. Busque o céu. Busque o céu, porque é do Senhor que vem a nossa força. Olha o versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Nós estamos falando de um Deus que fez o céu, que fez a terra. Um Deus que fez o céu, que fez a terra, mas que ao mesmo tempo, Ele olha para as pequenas coisas. Ele olha para o detalhe. E não permite que os seus pés venham a vacilar. O versículo 4 diz: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus dorme? Pergunte aí. Será que Deus dorme? Porque talvez você pode pegar o texto de Gênesis e dizer assim: ah, Vinícius, mas Deus descansou, né, depois da criação. O fato é que esse descansar lá de Gênesis, né, do Berit, né, no hebraico, significa contemplar. Nós não estamos falando que Deus descansou porque foi cansativo para Ele, foi árduo para Ele a criação. Nós estamos falando de um Deus que parou
descansou e contemplou. O descanso que Deus coloca para a nossa vida é o descanso contemplativo. E não o descanso de ter um tempo para parar e recarregar a energia para continuar a trabalhar. Porque o descanso, para nós, tomou essa proporção. A proporção de que eu trabalho, paro, recarrego a energia, recarrego as baterias para continuar a trabalhar. Ou seja, eu só faço, me fadigo, paro para quê? Para me fadigar de novo. Não. E aqui, quando diz, eis que não tosquenejará, nem dormirá, é alguém que está atento e a todo momento está nos contemplando. Será que você, meu irmão, tem feito dos seus momentos de descanso uma oportunidade de contemplar? Porque contemplar não é olhar para frente. Contemplar também é olhar para trás. É ver o que o Senhor já fez. E que o Senhor já fez, hoje olhamos como passado, mas é o Senhor que a todo momento faz. Todo momento faz. Um convite para nós contemplarmos. O versículo 5 diz, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Imagina você, meu irmão, depois de uma longa caminhada, poder parar em uma sombra. Poder tomar um pouco de água e sentir a refrescância, sentir o cuidado. É sobre isso. Um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege. E ele termina dizendo no versículo 8: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Porque muitas vezes nós só vemos a manifestação de Deus quando nós entramos, né? Já parou para pensar nisso? A gente sempre glorifica a Deus quando a gente entra no trabalho, quando a gente entra na faculdade, né? Quando a gente entra num relacionamento novo. Aí a gente vê o cuidado de Deus. Mas dificilmente nós vemos cuidado de Deus quando nós saímos. Mas o versículo 8 diz que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Eu sei, meus irmãos, que o salmo aqui está falando de um povo a peregrinar, mas traz isso para a nossa caminhada espiritual. Às vezes nós só glorificamos a Deus nos lugares que nós adentramos, e quando saímos nós falamos, foi o diabo, não é ou não é? Ah, saí daquilo ali, com certeza foi o diabo que me tirou. Não. Mas o Deus que nos guarda, Ele guarda a nossa entrada e também guarda a nossa saída. Não se preocupe, meus irmãos, dos lugares a qual hoje você não frequenta mais. Não se preocupe mais, não se preocupe dos lugares que hoje você não faz mais parte. O emprego talvez que você perdeu, o lugar que você saiu. Saiba que o Senhor guardou a tua entrada e também guardou a tua saída. A parte B do versículo 8 encerra dizendo, Ele guarda, resumindo, desde agora e para sempre. O Senhor não nos guarda em um dia, em uma hora. O Senhor não nos guarda por um mês, por semanas. O Senhor nos guarda para todo o sempre. E esse versículo precisa trazer ao nosso coração paz. Porque muitas vezes nós andamos ansiosos, preocupados, até mesmo quando a nossa presença não existir mais, sabe? Pessoas que ficam preocupadas, se o Senhor me chamar hoje, quem é que vai criar os meus filhos? Quem é que vai manter a minha casa? Não há nenhum movimento, meus irmãos, que nós possamos fazer na nossa vida que vai nos garantir uma guarda, uma proteção para sempre. Só o Senhor nos guarda por todo sempre. Só o Senhor. É como Jesus quando Ele diz, eis que estou convosco todos os dias de vossa vida. Talvez pessoas ficaram com você enquanto era conveniente, porque não era sobre uma relação, não era uma troca, era sobre interesses. Talvez pessoas não continuaram o caminho com você, por determinados motivos. Mas diante de tudo isso, eu te convido a olhar para as palavras de Cristo. Cristo Jesus, o Filho de Davi, que diz, eu estarei convosco todos os dias de vossa vida. De maneira que não é sempre que temos dias bons. Olha para a nossa semana, né? Às vezes a segunda-feira é muito boa, mas a terça-feira tem algumas dificuldades. E aí quarta-feira a gente melhora, e quinta-feira tem de novo um escorregão.
Mas eu vos apresento aquele que não julga a sua situação. Ele permanece porque ele é fiel, assim diz Paulo. O Senhor segue sendo fiel, e mesmo que somos infiéis, ele permanece sendo fiel, pois não pode negar a si mesmo. Eu te apresento um Deus que permanece conosco, independente do que somos ou do que temos. Ele é maravilhoso, meus irmãos. E ele está nesta manhã, em unidade. Pelo nome de Jesus, ele está conosco. Amém, meus irmãos? Então, o Salmo inicia com um questionamento. De onde virá o socorro? Mas ele dá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai querido e de bondade, nós te agradecemos por esta manhã. Agradecemos, Senhor, por esta palavra que foi dispensada aos nossos corações. Eu quero orar, Senhor Deus, pelo meu irmão, pela minha irmã, que está agora do outro lado, Senhor Deus. Não sei o que ele está passando, não sei em qual lugar agora ele se encontra. Em qual parte do caminho desta grande estrada chamada vida ele se encontra, Pai. Mas eu tenho a certeza que o Senhor é um Deus que nos contempla o nosso choro, contempla o nosso júbilo, a nossa alegria. Por isso, Pai querido, nós oramos para que toda depressão, síndrome do pânico, ansiedade seja repreendido no nome de Jesus, Senhor. Que a expectativa que não foi correspondida, gerando em nosso coração frustração, venha nos paralisar, Senhor. Nós pedimos ao Pai que neste sábado os nossos ouvidos estejam sensíveis, Pai, para ouvir tudo que o Senhor tem a dispensar sobre as nossas vidas. O Senhor é o Deus que nos guarda, que nos protege, é o El Shaddai. Guarda-nos, ó Pai, e livra-nos de todo mal, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, um forte abraço, Deus abençoe e até amanhã, culto de Santa Ceia aqui na Casa Sal, a partir das 18h30. Tchau, tchau, fique com Deus.